Com a Unoclean, né? Sempre aquela super dica para você aí se manter saudável, se manter com saúde, que é mais importante. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Alex para conversar com a gente. Bom dia, Alex. Prazer em tê-lo aqui novamente. Bom dia, Osíris. Bom dia, ouvintes da Rádio T. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, muito legal mesmo. E hoje a gente vai falar a respeito de lesões musculares, de contusões, Tiramentos. né? O pessoal, normalmente tem gente que não é acostumado à prática esportiva, vai se meter e já acha que é super atleta, né? De repente quer carregar um super peso ou quer fazer uma quilometragem maior aí caminhando, correndo, dentro do que não está acostumado. E isso, ao invés de fazer bem, acaba fazendo mal e acaba gerando lesões musculares também, né, doutor? Justamente, são os famosos atletas de finais de semana, né? Isso. Esses são os mais comuns. Se a gente olhar de uma forma geral para o nosso corpo, nós temos aí mais de 430 músculos. E a literatura mostra números diferentes conforme o autor, mas que representam em torno de 40% do peso corporal. Então, é muito músculo, né? É muita parte específica de função no nosso corpo que, dependendo do exercício que a gente faça, possa ser utilizado de forma além do que você está capacitado e gerar uma série de problemas para vocês. Mas as lesões musculares, de forma geral, são divididas em duas partes. As contusões, que são aquelas que você recebe um trauma direto, um impacto, uma pancada em cima de um local, né? Que normalmente não geram tantos problemas, a não ser que, como você relatou anteriormente na edição estadual, falando dos acidentes de trânsito, tudo, né? Que aí são lesões mais sérias. Mas as principais da prática desportiva são as distensões, né? Os estiramentos. É quando você tem uma tensão aumentada num grupo muscular e ele vem a sofrer algumas rupturas, algumas lesões. Estica mais que o possível, vamos colocar assim. Sim, de uma forma direta, né? Isso. São várias as causas que podem facilitar esse tipo de situação, né? A primeira é a falta de flexibilidade. Como é que você vai exigir um músculo, né, de um músculo que ele tenha um estiramento, uma flexibilidade boa, se você não pratica isso? Então, muitas vezes, a orientação que nós fazemos lá para os ouvintes ou para os pacientes, de forma geral, é que se limitem a executar aquilo que ele está capacitado naquele momento para fazer. Mas o envolvimento dos esportes, principalmente o coletivo, né? Em fazer o máximo e querer resgatar aquilo que já fez no passado. O coletivo sempre é mais complicado, né? Porque você quer seguir o que os outros já estão, e às vezes os outros já estão na prática normalmente e você não, você está zerado, né? Perfeitamente. E aí a flexibilidade não está preparada para suportar toda essa tensão, e aí você acaba tendo, né, uma lesão, um estiramento, uma ruptura. Imagine vocês aí com uma peça de carne, aquela que você compra no açougue, né? A fibra muscular não é diferente disso, né? E você percebe que algumas peças que você compra, algumas partes que você compra, tem mais aquela parte branquinha, aquelas fibras que são mais resistentes a estiramentos e outras menos. No nosso corpo também nós temos músculos, né, que existem, que têm uma capacidade conectiva de resistência maior e outros menos. Então, conforme o tipo de esporte que você faz, logicamente que você vai ter uma exigência direta para isso. Outra situação são as lesões maltratadas. É muito comum a pessoa, né, na prática desportiva sentir algum tipo de desconforto referente à lesão, que pode ser de graus diferenciado. Então, uma lesão de grau 1, que a gente chama, é uma lesão que pega apenas 5% da fibra muscular. E aí você vai ter poucos sintomas, vai sentir talvez um estalinho na hora, né, da lesão, um pouco de desconforto, talvez não vai ter inchaço, nem sangramento no local, nem hematoma. A de grau 2 já é uma lesão que pode ir de 5% a 50% do músculo. E aí você vai ter um edema, um inchaço, né, uma situação muito mais sintomática e visível para isso. A de grau 3 seria a ruptura completa. Mas dói, hein? Essa dói. Isso, dói. Dói na hora da ruptura, é impressionante a dor, é muito forte. Então, as pessoas que têm essas pequenas lesões de grau 1, elas acabam não cuidando disso de forma, né, correta. E falam, foi só um mau jeito. E aí voltam a executar o ato desportivo, né, a atividade ao qual normalmente ela quer fazer, sem cuidar e se preparar para isso. Isso nós chamamos de recidiva. Porque eu tenho uma certa experiência nesse negócio, doutor Alex. Toma um relaxante muscular. Sim. Depois compra essas coisas de neoprene, né? Tornozeleira, joelheira, e acha que está resolvendo. Vai proteger o local. Ou daqui a pouco está usando um calção térmico, alguma coisa assim, né? Isso. O pessoal que corre agora está com a mania de utilizar aquelas meias mais compridas, com uma compressão um pouquinho maior. Sim. E assim vai, né? E assim vai. Agora, se você vai burlando essa dor. Se você só tapear isso e não prestar atenção, né, realmente na fase que você pode retornar à atividade física, você vai acabar prejudicando mais ainda. E o grande problema da lesão muscular é que o músculo tem a capacidade de regeneração, assim, de se formar novamente a fibra muscular no local, mas desde que ele seja bem estimulado para isso.
Se você ficar, depois de uma lesão, provocando antes do tempo exato, do tempo correto, esse estiramento novamente, você pode fazer a substituição desse tecido por um tecido fibroso, que não tem a mesma característica do tecido muscular. Ele não é contrátil e nem é elástico como o tecido muscular. E aí a possibilidade da recidiva, de você ter novas lesões, acontece novamente. Então é importante que as pessoas tenham um pouco de paciência no retorno à atividade, né? Antes, né? E se puder, a orientação de um profissional específico, né? Para isso, para que você volte com a capacidade plena que você tem. E aí comece a trabalhar realmente da forma correta para que você evite as lesões futuras. Do ponto de vista desse estica e puxa, a fibra muscular, ela seria... o tecido muscular seria um elástico, Sim. que vai e volta e que estica. Sim. E o tecido fibroso que vai se criar como se você fizesse uma placa ali de concreto, vamos dizer, para Concreto, tapar um buraco. A hora que você for esticar, ela vai estilhaçar tudo. Isso, ele vai ficar de novo. pobre nessa flexibilidade e vai sofrer com as tensões muito mais facilmente, né? Outras características que podem estar envolvidas nas lesões são os distúrbios nutricionais e hormonais, é lógico, né? Pessoas que não estão se alimentando direito, que têm outros problemas, vão facilitar, né? É isso. O aquecimento inadequado. Então, imagine você que o alongamento, é muito controverso na literatura, mas o alongamento não é tão importante antes, mas sim o aquecimento progressivo. Se você vai fazer uma atividade, você precisa de um músculo aquecido, porque ele tem uma quantidade de água muito grande. Né? E aí nós temos uma coisa chamada viscosidade, que ela é inversamente proporcional à temperatura. Quanto mais frio se está, mais viscoso, mais difícil de se movimentar fica. E ao contrário acontece quando você aquece. Vamos pegar mais um exemplo aqui. A costela gelada e a costela na churrasqueira. Sim. Você vê a diferença, né? De isso, né? Como fica mais macio. Então, o aquecimento prévio, né, e progressivo antes da atividade é muito importante, porque ele vai preparando, estimulando tanto a parte muscular, da viscosidade, quanto a parte neural, para que se faça um bom andamento da atividade que você vai executar. Outra coisa é a falta de coordenação, é o famoso perna de pau. Né? Aquele cara que não tem a técnica, que não se preocupa em repetir ou executar situações técnicas que facilitam o movimento, obviamente que eles vão fazer movimentos muito mais descoordenados e vai gerar muito mais risco para a execução desse movimento e a fibra muscular vai ser exigida de uma forma muito mais intensa. Isso é muito comum, por exemplo, quando você percebe pessoas que aparentemente, fisicamente não são tão preparadas, mas executam um gesto tão bem que elas conseguem, por exemplo, como o Neymar, por exemplo, chutar uma bola forte e ele não tem lá uma aptidão física muscular avantajada. Agora, se eu pego um cara que é fisiculturista, mas não pratica o mesmo tipo de esporte, ele não vai conseguir executar. Possivelmente vai ter uma lesão com o movimento do chute. E ele não vai conseguir nem às vezes a mesma força, né? Porque a habilidade para aquilo não é treinada. Então, a prática daquilo que você quer executar de uma forma repetitiva faz você ter mais perfeição em relação ao movimento. Hoje eu trabalho muito com a questão biomecânica através da osteopatia, então das alterações de funcionamento das articulações, que mal posicionadas vão gerar mais ou menos tensão na fibra, dificultando para isso. E vocês sabem muito bem, a gente sempre repete aqui na parceria com a Rádio T, das questões emocionais. Né? Então, quer dizer, aquilo que também pode estar envolvido referente a cada parte do corpo e a autodesvalorização relacionada àquilo que você faz. Então, nesse contexto geral, eu queria que os ouvintes ficassem com a seguinte mensagem. Vamos olhar para a parte física, vamos ser racionais no sentido de se preparar um pouco e executar aquilo que nós conseguimos conforme nós estamos preparados naquele momento para executar. Né? E observe de forma geral o que está mais em desequilíbrio dentro da sua vida para que novamente você consiga executar. Quando acontece a lesão, né, muita gente pergunta, e aí, a gente usa frio, usa calor, né, para poder na hora? Hoje a literatura fala que as pequenas lesões, então aquela lesão de grau 1 que eu executei, né, que eu falei anteriormente, que só tem poucos sintomas, é muito mais racional a gente tratar com o calor. O calor relaxa, o calor aquece, traz mais nutriente para o local, faz com que as fibras não fiquem tão tensas, né? E com isso você consegue uma recuperação mais rápida. Anteriormente a gente falava, né, vamos colocar o gelo direto. Quando a lesão tem um grande inchaço, né, tem um grande edema, né, aí a gente executa o que nós chamamos de price, que você usa uma proteção, um repouso, né, o gelo, a compressão e a elevação. Quer dizer, tudo aquilo que possa preservar aquele local, para que com o tempo você vá sentindo quanto você pode se movimentar e a partir daí começar o seu processo de recuperação. Importante, sempre tá se cuidando, é sempre muito importante. Alex, dentro desse aspecto que o senhor tratou aí, a gente sempre fala da memória muscular, né? Sim. Uma lesãozinha dessa, ela pode afetar até o psicológico do cara quando ele vai praticar esporte de novo?
Sim, sim. Imagina que dependendo do que você faz, um atleta, por exemplo, né, ele depende daquilo para sobreviver. Então, o risco de ficar, o quanto ele sofreu com uma lesão e o quanto tempo ele ficou naquele processo, afastado daquilo que o sustenta, pode, logicamente, ter uma percepção de autodeterioração. Será que eu estou Tive um preparado? estiramento no adutor da coxa. Sim. Daí tá no meio do jogo, o cara fala assim, não vou... Ele acaba se poupando um pouco aquilo. Mas como é que você faz para que ele esteja mais tranquilo com isso? A recuperação de forma correta, progressiva, dá uma sensação muito maior de segurança para que você consiga executar aquilo novamente. E por isso que nós não podemos olhar só para os aspectos físicos. Né? Como é que você está hoje em relação àquilo que anteriormente possa ter facilitado esse tipo de lesão? Então, se a pessoa trabalhou esse contexto geral, ela vai ter muito mais tranquilidade na sua recuperação e vai ser muito mais bem feita, né? Do que qualquer outro tipo de situação que não olhe para um contexto global. Legal. Então, portanto, você já sabe, né? Faça um bom aquecimento, né? Faça a prática esportiva constantemente, não queira ser aquele atleta de um dia só na semana, e daqueles que vai para jogar bola só para comer o churrasco e cerveja depois, né? E se for, vai brincar, vai lá se divertir. Não se preocupe com a execução correta e o quanto você vai conseguir fazer, né? Até porque tem gente que fica brabo, né? A cabeça pensa uma coisa, a perna faz outra, aí fica complicado. Perfeitamente. Então, Alex, obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Até a próxima quinta. O pessoal que quiser dar uma conhecida lá na Unoclean. A Unoclean fica na Rua Recife, número 348, o telefone é 3038-1101. Legal. O Unoclean sempre com a gente aqui toda quinta-feira, uma dica de saúde. Hoje a dica foi aí pro perna de pau, aí pro atleta do fim de semana. 7 horas e 34 minutos aqui.